Ok, amados? Muito bem? Ok, deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa pergunta vai parecer meio dramática, meio traumática, mas é mesmo, então eu vou fazer de qualquer jeito, né? A questão é a seguinte: se você tivesse alguns dias de vida só, se você soubesse que ia morrer daqui uma semana, é ruim, né? Mas tudo bem, vem comigo, tá? Se você soubesse que só viveria por mais 7 dias, ou por mais um mês, ou por mais alguns meses, e você sabe que não passa desse ano, e você tivesse uma oportunidade, uma única oportunidade, de conversar com os teus filhos, de conversar com as pessoas que você ama, o que você falaria? O que você conversaria com os seus queridos? As últimas coisas. Depois daquilo, provavelmente, vocês não vão poder conversar mais. O que é que você falaria? Quais são as coisas mais importantes da sua vida? O que é que valeria a pena você dizer em 1 hora? Você só tem 1 hora. E depois disso, a qualquer momento, você pode ser decapitado. Você pode ser martirizado. Você só tem 1 hora. O que é que você falaria nessa hora? Com certeza, as coisas mais importantes. Um resumo do resumo das coisas mais importantes e mais valiosas que você sabe, que você já viveu, as conclusões de uma vida que vale de fato a pena ser vivida, tudo aquilo que de fato é relevante, você compartilharia dentro dessa 1 hora. Você só tem 1 hora. O que é que você falaria? Isso aconteceu com Jesus no momento da ceia. As ceias, como nós já estudamos juntos outras vezes, eles não eram uma cerimônia rápida. As ceias demoravam 4 horas, às vezes 6 horas, às vezes mais ainda. E eles ficavam conversando no meio da ceia. Aconteciam conversas, aconteciam instruções, aconteciam cânticos, aconteciam recitação de textos sagrados. E Jesus tinha algumas horas para com os seus discípulos ali, para conversar, para abrir o coração para com eles. O clima era dramático, ele tinha que conversar as últimas coisas e as coisas mais importantes, porque ele sabia que algumas horas para frente, ele, no Getsemane, ele seria capturado e daí começaria o drama da paixão, levando Jesus até a cruz do Calvário. Isso passou, Jesus passou por isso, mas o apóstolo Paulo também passou por isso. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado no ano de 67 da era cristã, em Roma. Ele foi para Roma no ano 60. Ele saiu de Cesareia Marítima no começo do ano e conseguiu chegar em Roma no final do ano, quase 1 ano de viagem. Ele ficou preso por ali em Roma, num bairro com direito à moradia e tudo mais. Foi a primeira prisão de Paulo em Roma e ficou pelo menos 2 anos preso ali. Eu estou dando, não dados tão exatos, é mais ou menos o que os historiadores compreendem que aconteceu. Pode ter variação de período, de informações. Mas talvez ele tivesse ficado uns 2 anos presos num bairro judeu, e nós passamos na frente desse bairro judeu lá, quando fomos para Israel, passamos em Roma, e na casa que Paulo morou, na primeira prisão em Roma, construiu-se uma grande igreja, uma grande catedral. Até hoje é o bairro judeu em Roma, onde ele morou. Ele foi solto e depois preso novamente. Quando ele foi solto, não há um registro no livro de Atos, nós não temos muitas informações, mas possivelmente ele, depois de solto, ele viajou um pouquinho, abençoando e visitando várias igrejas, principalmente na região da Macedônia, que é dentro da Europa ainda, ok? Ali perto da Grécia, Macedônia, e depois ele volta a ser preso. Ele volta a ser preso talvez lá pelo ano 64, e lá pelo ano 67 ele está para morrer,
aí na segunda prisão ele já não tinha mais direito de ficar numa casa alugada, ele foi preso, provavelmente num calabouço, e hoje é conhecido como a prisão mamertina, onde o apóstolo Paulo e provavelmente o apóstolo Pedro, por algum período, ficaram presos ali na prisão mamertina. E no ano de 67, a perseguição contra os judeus e contra os cristãos tinha intensificado grandemente por causa do fato de Nero ter colocado fogo em Roma no ano de 64. Então a perseguição foi intensificando. Quando chegou no ano de 67, Paulo já estava numa condição muito complicada, a sua saúde estava prejudicada, ele estava num calabouço, não estava numa casa. A única pessoa que estava com ele num determinado momento, e quando ele escreve o 2 Timóteo, é Lucas. E provavelmente Lucas foi a pessoa que escreveu a carta de 2 Timóteo, e ele escreve ao seu filho. Ele escreve ao seu filho na fé, o Timóteo, que nessa época provavelmente era pastor da igreja de Éfeso. E ele escreve para Timóteo, sabendo que provavelmente eram as últimas palavras que ele tinha para dizer para o seu filho na fé, Timóteo, pastor, um discípulo, né? E aquilo que ele escreve para Timóteo, não era só para Timóteo, essas cartas, apesar de ter sido uma carta pessoal, ela também era lida, né? As gerais eram as epístolas, Efésios, Colossenses, Filipenses, eram cartas para comunidades das cidades. A carta a Filemon é uma carta pessoal, também é uma carta da prisão, a carta de Filemon, mas é uma carta pessoal. A carta 1 e 2 Timóteo também são cartas pessoais, que também aconteceram na prisão de Roma. E quando ele escreve 2 Timóteo, ele está nessa condição. Ele vai morrer em breve, ele não sabe. Então, eram as últimas palavras que ele tinha para compartilhar com Timóteo. Muito bem, na sua segunda carta, a segunda epístola ao Timóteo. Essa carta, ela tem apenas 4 capítulos. É uma carta muito pequena. Então, tudo que está escrito em 2 Timóteo é de extrema importância. É aquele momento dramático do coração em que ele tem pouco tempo, e o tempo que ele tem, ele vai precisar falar as coisas mais importantes do seu coração, as coisas mais importantes da sua vida, aquilo que de fato é relevante e importante para a vida de Timóteo e também para a vida de todo cristão que depois no futuro leria essa carta como nós, né? E nessa carta de 2 Timóteo, com 4 capítulos, ele destina, ele fala de várias temáticas nessa carta, mas, pense comigo, um quarto da carta, que é o capítulo 3, que nós vamos ler, um quarto dessa carta, Paulo está falando sobre a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele está falando sobre os últimos tempos, os últimos momentos, ok? Lembre que nós começamos adorando, cantando canções, lembrando que Ele vem, lembrando que Jesus voltará, Ele virá. O cristianismo não fala Ele voltará, o cristianismo fala Ele virá na sua segunda vinda, né? A gente não fala voltar, a gente fala na sua segunda vinda, porque Ele não vem nas características da primeira vinda, Ele não vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso Ele já fez, essa obra já foi potencialmente completada na cruz e na ressurreição. Isso assim, agora, Ele não vem mais como Cordeiro, Ele vem como Rei de Reis para fechar a história. É diferente. Então, é uma parte, né, da história que vai se completar. Ele vem como outra missão. Ele vai completar a missão que começou desde a eternidade, mas é outra pegada, é outro propósito, é outra condição. Então, teologicamente falando, ou escatologicamente falando, nós nos referimos a esse momento como segunda vinda, e não retorno, mas segunda vinda, né? Isso é de extrema importância. Muito bem, Jesus voltará, isso é parte do Evangelho. A mensagem do Evangelho inclui: Jesus voltará
para resgatar o seu povo, para fechar a história, para detonar os seus inimigos, para botar ordem no planeta, para estabelecer harmonia e união entre todas as nações, para estabelecer um único governo teocrático no mundo. Isso é parte da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, a parte mais prática e mais pessoal dela, para nós, que tem a ver comigo e com cada cidadão de cada geração, é a de que nós pecamos no Éden, e esse pecado nos afastou de Deus, e nós não tínhamos condição nenhuma de nos reconciliarmos com o Senhor novamente. Por isso Deus criou um plano de salvação, e nesse plano de salvação, Ele enviou Jesus Cristo para assumir o nosso lugar, em algum momento da história, e esse momento foi há 2000 anos atrás. Ele assumiu, entrou na humanidade, assumiu a nossa humanidade, cresceu, e até aos 30 anos iniciou o seu ministério. Com 33 anos, ele foi para a cruz, para morrer. Jesus nasceu para morrer. O propósito da missão era a cruz, era a morte, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus passou pela cruz do Calvário, morreu na cruz do Calvário, porque era o plano de salvação. Não tem a ver com religiões, não tem a ver com todo mundo vai para o céu, não tem a ver com todos os caminhos levam a Deus. Não! Só há um único caminho que leva a Deus, e esse caminho é uma pessoa e tem um nome, e o nome é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que nasceu em carne, que cresceu e morreu na cruz do Calvário, e ressuscitou ao terceiro dia, e voltará para resgatar a sua igreja, mas também para resgatar e restaurar todas as coisas no universo. O propósito não é apenas nos resgatar, é colocar ordem no universo. A minha salvação e a tua salvação é parte da grande obra. A grande obra inclui a restauração de todas as coisas. Isso faz parte da mensagem do Evangelho. Outra coisa que faz parte da mensagem do Evangelho, Jesus fez isso. E agora, como que essa salvação chega a mim? Quando essa mensagem me é apresentada, é uma boa nova, é uma boa notícia. Ela me é apresentada da seguinte forma: olha, o pecado separou você de Deus, você não consegue resolver isso, e Deus resolveu isso para você, entregando Jesus Cristo na cruz. O que cabe a nós, para nos apropriarmos dessa graça, nos apropriarmos dessa bênção, nos apropriarmos da salvação pela graça, eu preciso ter um contato com Jesus, com essa mensagem, eu preciso responder a essa mensagem. E a minha resposta à mensagem de salvação é arrependimento de pecados e fé. Eu me arrependo dos meus pecados, admito que Jesus foi para a cruz em meu lugar, exerço fé e assim, por um milagre, meus pecados são perdoados. Por um milagre, eu sou enxertado de novo na Trindade. Por um milagre, eu sou reconciliado com o Senhor. E a paternidade de Deus começa a ser restaurada em mim. Potencialmente sim, tudo. Mas aí começa uma convivência, uma caminhada, uma vivência com o papai, para a gente conhecer o papai cada vez mais e nos darmos a conhecer de nós. Ele sabe tudo, mas a gente está falando de relacionamento. A gente está falando de andar junto, e assim começa uma caminhada de salvação com o Senhor Jesus Cristo. Não é automático. Não é automático. Para que o pecador experimente a salvação, ele precisa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Não com a religião, não com informações, mas com Jesus Cristo pessoalmente. Ele precisa ter um encontro pessoal com Ele. Se isso não acontecer, o destino final dessa pessoa é inferno. Se isso não acontecer, a salvação não chegou a esse indivíduo. Se isso não acontecer, ele não entrou no plano salvífico de Deus, no plano restaurador de Deus. Ele abriu mão, porque Deus não obriga ninguém a ir para o céu, também não obriga ninguém a ir para o inferno.
Alguém perguntou uma vez, por que Deus manda pessoas para o inferno? Deus não manda ninguém para o inferno. Desde a criação, Ele apresenta 2 caminhos. Você é que escolhe. Eu é que escolho. Deus não manda ninguém para o inferno, como Deus não manda ninguém para o céu. Ele só me apresenta os 2 caminhos. Eu é que decido por qual eu vou entrar, por qual eu vou andar. Amém, queridos? A mensagem da salvação tem a ver com isso, só que ela não para aí. A mensagem da salvação transcende a minha necessidade pessoal de salvação, a minha necessidade pessoal de perdão, a minha necessidade pessoal de ter restaurado na minha vida a paternidade de Deus e a minha filiação para com Ele. Transcende, vai muito além, porque o universo estava afetado por causa de 1/3 dos anjos que caiu na rebelião. O universo precisava de cura e de restauração. A criação da raça humana num planetinha chamado Terra fazia parte da obra redentiva, fazia parte da grande obra de cura e de restauração de todas as coisas. O universo foi afetado pelo pecado que aconteceu no céu. E quando Deus cria a humanidade com uma missão, a missão de fazer parte da obra da restauração de todas as coisas. Deus cria novamente uma raça, porque Ele criou os anjos com a capacidade de escolher. E Ele cria uma raça com a capacidade de escolher também, se quer servir a Deus ou não. E Ele cria uma raça e decidiu usar essa raça para fazer expandir as dimensões do reino de Deus por um planeta, parece que tinha sido marcada pela queda de Satanás e seus demônios e seus anjos, e a obra da restauração deveria cobrir essa região, não apenas o planeta, mas cobrir essas dimensões do universo criado, onde nós poderíamos tocar pela nossa oração, pela nossa intervenção, porque Deus cria todas as coisas e dá autoridade a Adão para interferir em todas as obras criadas. A autoridade que Deus dá para Adão não era conscrita no planeta Terra. Transcendia. Deveria transcender. Imagina uma humanidade sem pecado, em que a morte não conseguiu entrar, em que, andando com Jesus e recebendo carga de poder e força e sabedoria, e unção da parte do Senhor Jesus, 1000 anos de caminhada com Jesus, quanta sabedoria, quanta ciência, quanto poder, a possibilidade do homem se movimentar, ser transladado, aparecer em outros lugares, em outros planetas, e estabelecer o governo de Deus, o reino de Deus. Houve um momento na história, dentro da eternidade, que parte dos anjos se rebelaram, mas eu sou uma obra criada que tem a opção de escolher sim ou não. Deus, eu escolho sim, e agora eu sou um agente de restauração, e digo a essa parte do universo, o reino de Deus está aqui. Vem para o nosso mundo, volta para cá. O nosso coração é um mundo, o nosso coração é um universo, a nossa mente é um universo, a nossa casa é um universo. Nós podemos gritar ao universo das famílias, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus chegou, e o poder de cura e de restauração está fluente entre nós, e esse poder vem de uma única fonte, é Jesus Cristo de Nazaré, porque tudo foi criado nele, tudo foi criado para ele, tudo foi criado para ele, e nele todas as coisas são restauradas. Amém. Não fora de Jesus. Por isso não existe um outro caminho. Tudo foi criado por ele e para ele, e pela sua palavra, pela palavra do seu poder, tudo foi criado e é sustentado. Este que trouxe à existência todas as coisas, se tornou também o Salvador, o Libertador. Ele é o único Criador, também o único Senhor e Salvador. Ele é o único caminho, não existe outro, é Jesus Cristo. A gente estragou o que Ele fez, porque nós aderimos à rebelião quando pecamos no Éden. A gente continuou estragando o que Jesus fez, mas Ele veio como resgatador, Ele veio como remidor, Ele veio como Senhor, Ele veio como Cordeiro de Deus e Senhor, e Ele veio como restaurador de todas as coisas. É nele que todas as coisas são criadas, porque Ele que criou tudo, só Ele pode curar. Ele que criou tudo, só Ele pode restaurar. Ele que criou tudo, só Ele pode transformar. Então é nele
que todas as coisas são tratadas, é nele que todas as coisas são curadas, é nele que todas as coisas são restauradas. Não fora dele, não fora dele, nele, na pessoa do nosso amado Jesus. Amém? A obra do Evangelho, a missão do Evangelho abrange todas essas coisas. E parte da mensagem do Evangelho também diz respeito a essas coisas do futuro, porque a obra da restauração do Senhor, ela vai se completar. Amém, queridos? E a teologia usa uma palavra para isso, é escatologia, escatom, que são as últimas coisas, os últimos eventos, os últimos acontecimentos, as coisas que vão acontecer ainda num porvir, ok? E isso é uma mensagem que faz parte do Evangelho também. Tanto faz parte do Evangelho, que a gente observa nos Evangelhos, uma grande porção dos Evangelhos é escatológico. Sempre quando os evangelistas narram o ministério de Jesus em Jerusalém. Os evangelhos têm uma estrutura. Começa narrando o ministério de Jesus na Galileia, depois uma transição até a Judéia e Jerusalém, e depois os últimos momentos de Jesus em Jerusalém, até a crucificação e a ressurreição. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles destinam uma importante seção nos seus evangelhos para falar de escatologia. A escatologia de Jesus. Ok? Uma grande porção. Os evangelistas fazem isso. O Evangelho de João, há algumas exceções aí, na estrutura do Evangelho de João é diferente. Mas quando você vai para as epístolas, você encontra porções escatológicas dentro das epístolas. E eu quero mencionar uma para você, Tessalonicenses. Tessalonicenses, Paulo também escreveu Tessalonicenses. Agora a curiosidade é o seguinte, a primeira e segunda Tessalonicenses, o tema principal dessas duas epístolas é a segunda vinda de Cristo. O tema principal das duas epístolas. É o tema principal. Ele desenvolve outros temas, mas o principal é a segunda vinda de Cristo. É tão importante esse tema aos Tessalonicenses que lá pelo capítulo 4 e 5 de 1 Tessalonicenses, quando Paulo escreve bastante sobre a segunda vinda de Cristo, ele resolve escrever 2 Tessalonicenses. Toda a epístola de 2 Tessalonicenses tem como tema central a segunda vinda de Cristo. De tão importante que é esse assunto. Qual é a curiosidade sobre Tessalonicenses? Estão comigo? Amém? Qual é a curiosidade sobre 1 e 2 Tessalonicenses? Paulo escreveu 1 Tessalonicenses, provavelmente 2 também, lá pelo ano 50. E ele escreve 2 Timóteo pelo ano 67. 17 anos depois. O que tem a ver esse ano? Tem a ver o seguinte, que Paulo empreende as suas viagens missionárias lá pelo ano 46. Quando ele escreve isso, ele está na segunda viagem missionária. Provavelmente Paulo escreve as cartas de Tessalônica, lá de Corinto. Isso lá pelo ano 50. E quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, era para dar respostas a perguntas que os crentes tinham feito quando Paulo passou em Tessalônica na segunda viagem missionária. Ou seja, fazia parte do pacote da pregação e do ensino do apóstolo Paulo, escatologia, falar sobre a segunda vinda de Cristo. Quando ele sai de Tessalônica e desce da região da Macedônia até a Grécia e depois vai para Corinto, ele recebe uma notícia, o povo lá de Tessalônica está com dúvidas sobre esse negócio aí. Aí fizeram as perguntas e Paulo, em Corinto, escreve 1 Tessalonicenses e manda para o pessoal, para a igreja de Tessalônica, respostas. E o tema central era a segunda vinda de Cristo, ou seja, faz parte do pacote da pregação missionária, faz parte do pacote da pregação do Evangelho, falar da segunda vinda de Cristo. Aí a coisa não ficou totalmente clara.
fazem mais perguntas e ele escreve 2 Tessalonicenses. Não dá para ter certeza a data que foi, mas 1 Tessalonicenses provavelmente foi o ano 50. Quando ele está no ano 67, a poucos dias ou semanas ou meses da sua morte, ele vai falar as coisas mais importantes com o seu filho na fé, Timóteo. E de 4 capítulos, um quarto de tudo que ele deveria falar é sobre a segunda vinda de Cristo. Sim, eu sei. Os pregadores da nossa geração, inclusive eu, não falam muito da segunda vinda de Cristo. Mas a mensagem completa do Evangelho inclui a segunda vinda de Cristo. Amados, isso é tão importante, porque, mais uma vez, Deus está confirmando que é isso, é uma direção que a gente precisa pregar mais a respeito disso, que quando nós preparamos estávamos ouvindo Deus a respeito dessa palavra, o Will também separou as canções e praticamente todas elas falavam ou da segunda vinda, ou da dimensão do céu, ou da intimidade com Jesus, né? Isso para mim é uma confirmação importantíssima do que Deus está falando conosco. Deus está falando conosco algumas coisas. E, dentre as coisas que Deus está alertando o nosso coração, volta a falar sobre as últimas coisas, volta a falar sobre a segunda vinda, volta a falar, pregar sobre esses textos, as porções do Evangelho, essas porções da Palavra de Deus. E quando a gente voltar a falar sobre isso, eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou ler vários textos do Novo Testamento, mas aí não ia dar tempo, mas eu fiquei só em 2 Timóteo mesmo, no capítulo 3, e eu quero notar com você algumas coisas. Afinal de contas, como é que será esse tempo, bem próximo da segunda vinda de Cristo? Agora, deixa eu perguntar para você, para testificar até. No teu espírito, não na tua mente, no teu espírito, você convive com a sensação da proximidade da segunda vinda? Quem convive no seu espírito com a sensação da proximidade da segunda vinda? Levanta a sua mão para eu ver. É importante que você levante a sua mão para eu ter uma ideia. Obrigado. Isso está no meu espírito, já há muito. Na minha adolescência, há muito tempo atrás, né, eu já ouvi os missionários dizerem, Jesus está voltando e será na nossa geração. Eu nem entendia direito o que era isso aí, mas isso começou a entrar no meu coração, mas quando eu passei a estudar, e ouvir, e estudar, entender um pouco melhor a palavra de Deus, essa sensação só aumentava dentro de mim. E isso é muito importante, porque a gente precisa, então, voltar para a palavra de Deus e ouvir o que a palavra de Deus nos ensina sobre esses momentos. Como será a igreja dos últimos dias? Como será o cristianismo dos últimos dias? Como será ser uma família cristã dos últimos dias? Haverá perseguição ou não? Como será, como o mundo está se movimentando para isso? Como será o exercício do cristianismo nos últimos dias, debaixo de perseguição? Os seus filhos têm fundamento cristão suficiente para permanecer firmes caso haja uma perseguição? Você investe tempo com os seus filhos o suficiente para fortalecer a fé deles, até o ponto em que, no momento em que iniciar uma perseguição, porque ela virá, o seu filho vai se manter firme na fé? E nós estamos com a fé consolidada, fortalecida e firmada o suficiente para suportar qualquer levante, qualquer hostilidade, qualquer agressão contra nós? E nós? E a nossa fé? Será que a nossa fé, a nossa doutrina, as nossas convicções doutrinárias, a nossa fé é forte e consolidada o suficiente
para dizer assim: eu te adoro no dia mau. A gente canta isso. Mas é bom cantar isso, é fácil cantar isso no dia bom. No dia bom eu canto: Senhor, eu te adoro no dia bom e no dia mau. Mas e no dia mau, quando ele chega? Quando as coisas estão dando errado. Quando a enfermidade está próxima da gente. Quando as lutas estão intensificando. E você ora e parece que Deus não está te ouvindo. E parece também que os teus ouvidos estão meio que fechados e você está com dificuldade de ouvir a voz de Deus. E quando a tua angústia está demorando para passar, e quando a alegria atrasa, conforme o pastor Géser pregou algumas semanas atrás, quando parece que a alegria está atrasada, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas em muitos casos, parece que a alegria está atrasada, e quando a alegria atrasa, o que a gente faz? A gente se revolta contra Deus, a gente faz orações e praguejando a fé, praguejando a igreja, praguejando os pastores, praguejando as autoridades, praguejando tudo aquilo que eu já ouvi. Ou então você levanta a sua mão e fala assim: está tudo dando errado, a angústia não sai do meu coração, mas Senhor, eu continuo te louvando, eu continuo te exaltando, eu não sei quando isso vai acabar, mas eu permaneço fiel, eu permaneço leal, eu permaneço te adorando, não estou entendendo nada, mas eu permaneço te buscando na tua presença até que, porque estás abatida, ó minha alma, dentro em mim, ainda o louvarei. Por 3 vezes, o salmista repete essa frase num único salmo. A verdade em mais, 42 e 43. Porque estás abatida, ó minha alma, dentro em mim, eu ainda o louvarei, Deus meu, e meu Senhor, e meu libertador. No dia do choro, no dia da angústia, no dia que a gente tem perdas, e precisamos administrar perdas, não perdas apenas materiais e físicas, perdas emocionais. O dia que você está chorando e você não consegue nem organizar muitas frases na oração, frases bonitas, e Deus não está preocupado com frase bonita, mas tem momento que até a tua oração fica prejudicada, porque você não consegue articular muitas frases, e você só geme na presença de Deus. Nesse dia você consegue associar ao seu gemido louvor e adoração, e fé e declaração de fé. Eu confio no Senhor. Não sei o que está acontecendo, Pai, mas eu confio que o Senhor está no controle, e o Senhor vai conduzir todas as coisas. Nós somos essa geração, ou a geração que afina quando eu não posso trocar de calça, de tênis, não posso comprar um iPhone 14, ou por quando o filho não recebe um celular de última geração, ele dá streamlink. Sabe o que meu pai fazia com a gente quando dava streamlink? Sabe o que a gente fazia com a nossa filha quando ela deu streamlink uma única vez? Uma geração que questiona o amor de Deus porque não teve a sua vontade material, natural, animal, diabólica satisfeita. Eu não estou ofendendo você, eu estou usando expressões bíblicas. Quem sabe disso? Amém? Isso está na Bíblia. Ok? Isso está na Bíblia. É a Bíblia que usa essa expressão. Não é o pastor Paulo. A gente é essa geração? Eu não sei. Eu quero convidar você, por enquanto, eu só fiz uma introdução de 40 minutos. Agora eu vou ler o texto sagrado, né? Abre a tua Bíblia aí. Não tem nada projeção, não tem nenhuma projeção. Por isso eu falei, vamos só bater um papo. E a gente está batendo um papo aqui. Acompanhe na sua versão, 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou ler na versão transformadora. É um pouco mais atualizada no seu português.
eu acho que vai ser fácil, mas quando eu der ênfase no verso 10 que eu quero dar, eu vou para a revista aí atualizada, porque para mim ela é mais legal de boa. 2 Timóteo 3, a partir do verso 1, diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Capite? Haverão tempos difíceis. Mas eu ouvi alguém dizer uma vez que as coisas são duras para os moles e mole para os duros. O mesmo problema para um é desafio e gana, e para outro, demolição de ânimo. Eu estou falando com uma geração que, embora tudo seja definido como difícil, mas para uma geração de crente, aqueles que não vão afinar e vão dizer assim: manda, está difícil, mas a força do Senhor é comigo. A força do Senhor é comigo. O poder do Senhor é comigo. A gente vai seguir, mesmo quando acha que não dá mais, a gente segue, a gente segue, a gente segue. Amém, queridos? Tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas. Presta atenção se a gente não está lendo o jornal de amanhã. Só de hoje e de amanhã. E depois de amanhã também. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais. Ei, filhos, não faça parte desse time. Não faça parte desse time. Mas vai ter gente na sua geração que acha que desobedecer aos pais é legal. Desobedecer aos pais é desobedecer aos pais é sinal de liberdade. Não, não acredite nisso. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Gente com o coração cheio, gente com a alma cheia, carregada de ofensas, de sensações de injustiça, de mágoas, de feridas, e que não usam o poder redentivo do perdão horizontal, pessoa a pessoa. O Evangelho nos ensina a perdoar, porque Deus nos perdoa. O Evangelho nos ensina a perdoar aos nossos ofensores, aqueles que pecam contra nós. Uma geração que não aprendeu a perdoar o outro é uma geração doente, de alma doente, de mente doente. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos. Serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Fique longe de gente assim. A não ser para orar por elas e evangelizá-las.
texto sagrado. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo, mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada, a sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Mas você, tem um mais, graças a Deus tem um mais. Mas você não pertence a esse quadro, você não pertence a esse perfil. Mas você, eu te digo, no nome de Jesus, você, irmão da Ina de Cornélio, mas você não pertence a esse perfil. Você não faz parte desse balaio aqui. Você faz parte do povo de Deus, da família de Deus. Amém? Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. São as cidades, Antioquia, da onde ele saiu para quando empreendeu a primeira viagem missionária. Icônio e Listra foram cidades ali na região da Galácia, no meio da Ásia, no meio da Turquia, que são cidades da primeira viagem missionária. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, olha para o seu irmão aí e fala assim, você, porém. Isso. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação, que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, mas nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. A palavra de Deus faz isso. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amém? Eu quero voltar ao verso 10, mas agora na versão revista atualizada. E diz assim, depois de chegar até o verso 9, e descrever o perfil de um povo vacilão, que tem a ver com a proximidade da segunda vinda, onde o espírito do anticristo vai comandar as mentes deles, onde o espírito do anticristo vai comandar o coração deles, as emoções deles, os interesses deles, os propósitos deles, o amor próprio que não terá deles. Esse perfil de gente que está descrito até o verso 9, quando chega no verso 10, aí na versão revista atualizada, ele diz assim, tu porém, fale comigo, tu porém, fale comigo, eu porém, e o texto diz, tu porém tens seguido a minha doutrina. Deixa eu dar ênfase nessas palavras aqui, e eu vou finalizar.
tem seguido a minha doutrina. Quero dar ênfase na palavra seguir, a palavra doutrina, na expressão modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Ok? Tudo no verso 10. Primeira coisa que eu destaco, sim, essas qualidades que Paulo estava enfatizando na vida de Timóteo e que ele viu na vida dele, de Paulo. Paulo falou, olha, para a gente ficar fora dessa galera aqui, que vai estar estragada por conta do pecado e do espírito do anticristo, é preciso você preservar algumas qualidades que só o Espírito Santo pode gerar em nós. Amém, gente? Só o Espírito Santo, mas a gente tem que buscar a presença de Deus para ter essas qualidades. Quais são essas qualidades? Primeira qualidade que eu destaco aqui, que Paulo destaca na vida de Timóteo. Você, Timóteo, você não é dessa galera do faz de conta da vida cristã. Você não é dessa galera dos que não são cristãos. Você tem seguido a minha doutrina. A palavra seguindo aqui é uma palavra muito interessante, que ela tem a ideia de você colar, de você se movimentar atrás de alguém, de um mestre, de um seguidor, né? Mas você está muito perto dele, você não se afasta. Timóteo tinha Paulo como seu mestre, como seu professor. E a palavra aqui ela tem ênfase. Em português você não percebe a força, mas no original você percebe a força. O que Paulo está dizendo, você colou em mim, e você não me largava, você não saía de perto de mim, e você queria entender a minha fé, queria entender o que eu estou pregando, queria entender o que eu estava pregando em todas as igrejas. E você andava comigo e observava o poder de Deus na minha vida, observava o fluir da unção na minha vida, você colou em mim, você não desgrudou mais, não apenas da minha pessoa, você não desgrudou mais da minha fé, e não desgrudou mais do evangelho que eu encarnei. Eu passei a viver a fé, e a viver o evangelho de Jesus Cristo, e você colou tanto em mim, que acabou colando em Cristo da mesma forma que eu colei, e agora você está bem perto, e não se afasta. A palavra de Paulo usa para Timóteo, você andou perto e não se afastou, não pode se afastar. Essa é a característica daqueles que andam com o Senhor, e nos últimos dias não vai cair pelas beiradas, não vai cair pelos barrancos, não vai se perder para o espírito do anticristo. Quem que não vai se perder para o espírito do anticristo? Aquele que estiver colado naqueles que andam com Deus. Porque o texto diz aqui, né, não ande com eles, né, esses, você não pode andar com eles. Fique longe de gente assim, no verso 5. Que tem esse quadro aí, que esse perfil, não anda perto dessa galera que zombam dos pais, não anda junto, não comungue com ele, não reparta o seu coração com ele, não faz aliança com eles, com gente que fica desobedecendo a Deus, desobedecendo o pai, a mãe, ofendendo o pai e mãe, zombando de pai e mãe, achando que pai e mãe têm a obrigação de sustentar seus desejos e prazeres, e que ficam ofendendo o pai e mãe, ofendendo todo tipo de autoridade. Não cola com essas pessoas. Não cola. Não cola com gente que não honra a Deus. Não cola com gente que não preza o seu casamento. É exatamente isso, mas o que a igreja está pregando? Está pregando sectarismo? Não! Eu estou falando de aliançar coração, eu estou falando de fazer aliança, eu estou falando de repartir intimidade do coração, dos pensamentos, de andar junto, porque nós todos somos influenciados. Anda junto com gente de Deus, anda junto com a igreja. Nós somos perfeitos? Não, ninguém é perfeito, mas a gente está num caminho só, a gente está no mesmo caminho, a gente quer Deus, a gente quer crescer no conhecimento de Deus. Eu não posso ter contato com mais ninguém. Claro que você pode, você deve ter contato com as pessoas, porque elas são o nosso alvo missionário. Amém? Elas são o nosso alvo missionário. Mas não reparte a sua vida com elas, não reparte o seu coração com elas, não reparte as suas intimidades com ela, não reparte os seus sonhos com ela.
Reparta com quem anda com Deus, se alimente de gente que anda com Deus, seja influenciado por gente que ama a palavra, seja influenciado por gente que ama a oração, seja influenciado por gente que é apaixonado por Jesus, seja influenciado por gente que ama a adoração ao Senhor Jesus Cristo, seja apaixonado, ande com gente que ama missões, ande com gente que está sendo curado, que está sendo tratado, que está crescendo no conhecimento da graça e do nosso Senhor. Cola nesses. E o restante? O restante é seu alvo de oração e missionário. Você vai fazer o que o Espírito Santo você fazer, para alcançá-los com a mensagem do Evangelho. Mas não faz aliança de coração, amizades profundas, porque isso vai influenciar. Amém, queridos? E Paulo disse, essa é uma característica de Timóteo, que fortaleceu Timóteo, ao ponto de Paulo dizer, você não é dessa galera da rebelião. Você não é da galera da rebelião, da galera do anticristo. Você colou na gente. Amém, gente? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. E a palavra doutrina aqui é ensino. Ensino. Amados, nós precisamos primeiro, colar em gente que anda com Deus. Segunda coisa, ter o coração ensinável. Timóteo tinha um coração ensinável. Aberto para aprender, aberto para conhecer, aberto para ser ministrado, aberto para ser corrigido, aberto para ser corrigido. Nós precisamos de correção, todos nós precisamos de correção. A gente reorganiza a rota toda hora na nossa vida, é assim que acontece com todos nós. A gente precisa estar aberto a ser corrigido e curado e restaurado. As mudanças, toda a bênção da cura e da restauração que pode acontecer dentro da nossa vida, está associado a transformações, está associado a mudança de rota, mudança de caminho. Eu deixava de praticar tais pecados e entrei no caminho da santidade e agora estou mudando. Eu falava todo tipo de palavrão, agora não faço mais, porque estou santificando a minha língua. Eu não li a Bíblia, não tinha disciplina espiritual nenhuma, mas agora você deixa de fazer algumas coisas e passa a fazer outras coisas. Amém? É mudança. É transformação. E no processo das mudanças, eu vou sendo curado, eu vou sendo restaurado. O meu caráter vai sendo cristificado, meus pensamentos e minha mente vai sendo cristificada, os meus sentimentos serão cristificados, a minha alma ferida por causa da vida, por causa da história, por causa das injustiças, por causa das violências, por causa das ofensas, por causa dos abusos, ela vai sendo curada e tratada, porque o amor de Jesus é genuíno, o amor de Jesus é terapêutico, o amor de Jesus é perdoador, o amor de Jesus cura e restaura a gente. Não tem coração fechado para não perdoar. Eu passei por um monte de problema aqui, meu coração está cheio de feridas, a palavra de Deus fala para perdoar, então eu perdoo todo mundo, eu lanço todo mundo na mão de Deus, eu libero a todo mundo da minha vida, eu descolo todo mundo no meu coração, todas as ofensas, e me apareço todo sensível, machucado, ferido na parte de Deus, mas com as ofensas retiradas, aí que começa a obra da cura. O perdão é imediato, é um ato jurídico, a obra da cura demora. Tem que andar com Deus, tem que andar com Jesus. O perdão, eu perdoo fulano, ciclano, beltrano, todas as pessoas que me ofenderam, abusaram de mim, me roubaram, me injuriaram, eu perdoo, pronto, fechou, pá, é ato jurídico. O que sobra, agora eu ponho nas mãos de Jesus, agora Pai, olha como que eu estou, olha a geleia que eu estou, olha meu coração como está, olha minha alma como está esfacelada. Aí Jesus fala assim, põe na minha mão, que eu curo todas as coisas. Eu vou restaurar todas as coisas, eu vou reconstruir todas as coisas, eu vou fazer você de novo. Nova criatura, nova criatura, nova criatura, uma nova pessoa, nova gente. Amém? E isso pode demorar um pouco. Se precisar lembrar que você perdoou, perdoa de novo para lembrar, mas continua na caminhada com Deus e entra num processo de cura e de restauração. Quanto tempo vai demorar? A vida toda. Mas tem que ir andando.
Amém, queridos? Ensino. Timóteo tinha essas características. Qual é a primeira característica? Cola em gente de Deus. Qual é a segunda característica? Coração ensinável. Qual é a terceira característica? Falou assim, Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina e o meu modo de viver. Interessante, o meu modo de vida. E esse modo de vida que ele fala para Timóteo, assim, olha as minhas disciplinas espirituais, olha como eu tenho vivido. Lembra que ele era caçador de cristão, ele era matador de crente, o apóstolo Paulo. Ele tinha autoridade para matar. Então, e ele foi mudando radicalmente. O meu modo de vida passou a ser um modo de vida associado à minha fé e à minha missão. Eu ajusto todos os detalhes da minha vida pessoal, dos meus sonhos pessoais, da minha família, das minhas finanças, à minha fé e à minha missão e o meu chamado. Esse é o meu modo de vida. É um jeito de viver. Porque o cristianismo é um jeito de viver. Não é uma visita esporádica a uma igreja. É um jeito de viver. É o jeito de viver com Jesus. É o jeito de Jesus viver em mim. Amém, gente? Porque foi Ele também que disse, chega um ponto em que eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Amém? Não que eu já tenha alcançado, mas eu vivo, eu sigo. Misturei dois versos em textos diferentes de Paulo aí. Mas ele se movimentava. Amém, queridos? Qual é a primeira característica? Cola em gente de Deus. Segunda característica, coração ensinável. Qual é a terceira característica? Vive um viver relacionado com o seu chamado. Um viver relacionado com o seu chamado. Outra coisa, intenção, está associado ao viver do chamado. Você tem que decidir isso. Mas ele, vírgula, fé. Essa fé aqui, Timóteo, você tem a fé. Eu ando na fé. E você está vendo fé. Eu sou um homem de fé e você está aprendendo a ser um homem de fé. O que é que significa essa fé aqui? Essa fé não significa acreditar em Jesus. Porque no início da vida cristã é acreditar. Eu estou ainda como pecador, precisando de salvação, a mensagem do Evangelho me é apresentada, a porta da salvação me é apresentada, eu entro pela porta da salvação, pelo arrependimento e fé, o Evangelho me é apresentado, eu creio, e eu entro pela porta da fé, mas a vida cristã, ela toda é chamada no Novo Testamento de a fé cristã. Não é apenas o momento em que eu decidi crer em Jesus Cristo, mas eu entro na dimensão da fé. A fé é tudo, mas não apenas quando você entra aqui dentro, né? Aqui você acredita em Jesus e entrega a sua vida para Ele. Mas quando você está dentro da dimensão da fé, você vai aprendendo a passar do eu acredito para o eu sei. Eu experimentei, eu estou vivenciando isso. Isso já é uma realidade em mim. Percebeu a diferença? Tá? Aqui é, eu acredito, então vou entregar a minha vida. Aqui é, eu sei. Você acredita? Não, eu sei. Eu estou vivenciando. Isso já é uma verdade e já é uma realidade experimentada. O amor de Deus, o poder de Deus, o poder da oração, a intimidade com o Senhor, a proximidade com Jesus, a certeza de que Ele está comigo no vale escuro, a certeza de que Ele está comigo em qualquer tribulação. Não é uma questão eu acredito, é uma questão de eu sei, eu vivo isso. Amém? É isso que Paulo está dizendo nessa palavrinha fé. Não é o crer do início da vida cristã, é a dimensão das realidades espirituais que já são comuns para Timóteo, já eram comuns para Paulo e eram comuns para Timóteo. Amém?
O povo que não vai se misturar com a galera da rebelião, com a galera sujeita ao espírito do anticristo, é um povo que vive nessa dimensão, que está buscando e andando com Deus para vivenciar todas as grandezas do relacionamento com o Senhor, todas as grandezas da eternidade, todas as grandezas do Evangelho, todas as grandezas dos benefícios da cruz e da ressurreição. Estão comigo? É diferente, não é apenas você entra crendo, mas depois você está na dimensão do crer, que tudo é realidade. Porque Hebreus capítulo 11 fala assim, fé é a certeza. Não é isso que está em Hebreus 11 na sua Bíblia? Não é isso? Fé é certeza. Você não fala assim, eu acredito. Não. Eu vivencio. É uma certeza. Eu estou dentro. Eu me sujeitei. Eu mergulhei nessa certeza. Eu mergulhei nessa vida. Agora isso é parte de mim, assim como eu faço parte disso, da eternidade, da família de Deus, da trindade, das realidades, da divindade, e isso faz parte de mim. Eu faço parte disso, e isso faz parte de mim. Amém? Isso é a ideia. Qual é a primeira característica? Colar em gente de Deus. Qual é a segunda? Coração ensinável. Faz assim, ó. Colar, coração ensinável. Qual é a terceira característica? Ajustar sua vida ao seu chamado. Ok? Qual é a outra característica? Fé. Vivem a certeza, vivenciar a eternidade, o sobrenatural como natural. Aí uma outra característica, longanimidade, caridade, paciência. Deixa eu juntar essas três para a gente fechar. Longanimidade, amor, né, ou caridade e paciência. Longanimidade, características. Longanimidade é macrotomia, é aquela paciência que estica, longanimidade. Porque quem está vivendo nessa dimensão da fé, quem está vivendo nessa dimensão da fé aqui, das coisas de Deus, das coisas divinas, ele lida com as questões da vida com mais tranquilidade. Você fica mais sossegado na fila do banco. Você não fica dizendo, eu sou ansioso como se fosse uma virtude, isso é um pecado. Né? Você lida com mais tranquilidade. Então, parece que você espera o tempo das pessoas, você espera o tempo das crianças, você espera o tempo dos discípulos, você exerce uma paciência que estica, uma longanimidade, caridade, amor, porque você está vivendo nessa dimensão de fé, onde o amor é uma realidade experimentada cotidianamente. Aí você manifesta esse amor nas relações. Amém, gente? E por último, a perseverança. Olha, eu conheço o que vai dar no final das contas. Então, não importa a luta que a gente lutar aqui, a gente vai ganhar no final. Ok? Eu vou te dar a chance de dizer um amém assim, muito mais forte. Né? A gente conhece o final de todas as coisas. Então, não importa o que vai acontecer, as lutas que a gente tem que lutar aqui, a gente vai ganhar tudo no final. Amém. Obrigado. Fica de pé, vamos lá.